Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a marca da santidade do Senhor nas nossas vidas, que é a santificação. O nosso alvo, o nosso objetivo é sermos semelhantes a Cristo. Aqui na terra nós não vamos ser. Aí você pode pensar, então por que eu vou ficar buscando isso? Se aqui eu não vou ser igual a Cristo. Mas se a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Se um dia eu me arrependi dos meus pecados, reconheci que sou um pecador miserável e que preciso da graça, da misericórdia, do perdão, do amor de Deus, e tomei a decisão de seguir a Cristo, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Eu não posso ser mais o mesmo. Tem que tomar direções. A palavra de Deus diz que alguns serão salvos como que pelo fogo. Eu até brinquei um dia desse na classe, assim, é o crente que vai entrar no céu chamuscado do fogo do inferno, né? É aquele crente que não faz nada, o meia boca ali, e foi salvo pela misericórdia de Deus. Mas nós não podemos brincar com isso. Não existe meio termo na vida cristã. E para isso nós precisamos lutar. E falar sobre santificação é algo bom, eu gosto. É fácil falar sobre santificação. O grande problema é praticar. Praticar não é fácil. A teoria é tranquilo. Mas trazer essa teoria para a prática não é coisa simples. Abra a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos fazer o seguinte, mesmo que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, nós vamos recitar juntos, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 23. Acharam aí? Então vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso aí para os cristãos, os irmãos lá de Tessalônica, ele estava em Corinto, lá pelo ano 50, 51, e já havia esse ardente desejo pela volta de Cristo, porque Jesus tinha falado que voltaria, e acredito que muitas daquelas pessoas que estavam ali estiveram com Jesus, eram mais velhos que Paulo, apesar de Paulo não ter contato direto com Jesus, mas acredito que algumas das pessoas mais idosas ali estiveram com Jesus, ou conhecia alguém que esteve com Jesus, e ouviu Jesus falando que voltaria, e havia assim um grande falatório a respeito daquilo. Por exemplo, hoje nós ligamos a televisão no final do dia, aí você pega aqueles programas policiais, e ela é um verdadeiro mar de sangue. E muita gente cria pânico, e aí não querem sair de casa porque estão com medo. Naquela época, tem duas palavras diferentes, que chama escafobia, escatomania, que era uma mania, um medo, um pânico sobre as últimas coisas, sobre a vinda de Jesus. O povo conseguiu criar um pânico a respeito daquilo. Imagine que as coisas que o povo inventavam, colocavam o que tem na Bíblia e ainda inventavam mais coisas, e acabava, em vez de falar sobre a vinda de Jesus, ser uma coisa
prazerosa, esperançosa, estava gerando no coração das pessoas medo. E aí ele vem dizendo assim para vocês: olha, o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o corpo, alma, espírito, estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar aí esse mesmo texto, no capítulo 2, volta aí, no versículo 1 a 3, mostra justamente esse pânico que existia no meio das pessoas. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, que era a escafobia, quer por profecias, quer por palavras, quer por casta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Então, irmãos, percebem? O povo estava, inclusive, escrevendo carta dizendo que era Paulo. Fazia uma carta falsa dizendo que era Paulo. E olha aqui a carta de Paulo. Paulo está escrevendo para a gente aqui, dizendo que Jesus já voltou. Vocês estão perdidos, imagine. O povo já foi arrebatado, agora vocês ficaram para trás, né? E gerou um pânico no meio do povo. E aí ele vem acalmando aqueles irmãos. E naquela época, ali do Império Romano, havia uma esperança. O povo sabia que Jesus Cristo voltaria, alguns acharam até que seria imediatamente. E aí começaram a vender os seus bens, e já foram ficando todo mundo junto. Mas também existiam aqueles que esperavam um pouco mais adiante, que Jesus estaria voltando. Mas eles estavam falando a respeito de Jesus. Até mais ou menos a década de 60, final da década de 70, início da década de 70, talvez, a gente observa, pelo menos no Brasil, que é o que a gente mais tem contato, se pregava muito nas igrejas sobre a vinda de Cristo. Jesus estaria voltando. As nossas igrejas batistas pregavam muito sobre isso. E nós falhamos muito a esse respeito. E os irmãos adventistas estão assim, bem adiantados a respeito disso. E eles pregavam, a gente pregava muito sobre a vinda de Jesus. Mesmo que sabendo que ia demorar um pouco, mas a gente estava pregando sobre a vinda de Jesus. Mas aí, nos nossos dias, entrou uma linha de prosperidade, de autoajuda, em que a coisa se focou mais no homem, no eu, no meu bem-estar. E a partir do momento que eu foco no meu bem-estar, de juntar bens aqui na terra, de viver uma vida boa aqui na terra, eu esqueço do futuro. Eu esqueço que existe um céu e um inferno. Por isso que em alguns países, onde o poder aquisitivo é melhor, as pessoas têm médico, têm bons médicos, os melhores do mundo, têm carro, casa, comida, um bom emprego. Para essas pessoas, eles vão pensar assim, mas para que eu preciso de Deus, se eu já tenho tudo? E aí elas simplesmente ignoram a Deus e se tornam totalmente céticos. E as igrejas que estão pregando essa linha, principalmente de prosperidade, raramente ou nunca vão falar a respeito da vinda de Cristo. Nunca vão falar sobre tribulação ou coisas do gênero. E aí, Paulo chega para aqueles irmãos, olha só, vocês estão com medo,
Vocês estão apavorados? Calma, calma, não é por aí não. Vou mostrar o caminho, como é que funciona. Se chama santificação. Você quer realmente ficar em paz? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Então busque a santificação. E a santificação é uma palavra muito usada na Bíblia, só no Novo Testamento são 93 vezes. Você pode, ela no hebraico, lá no Velho Testamento, ela significa separado e santo. No Novo Testamento, ela significa purificar, limpar. E olha, 1 Pedro aí, vai um pouquinho adiante aí. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Você pode continuar com sua Bíblia na mão, que nós vamos ler outros textos. 1 Pedro 2, 9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, ele usa aqui 4 adjetivos para falar sobre santificação. Ele diz, olha, vocês são geração eleita, povo escolhido de Deus. Vocês foram eleitos por Deus. Paulo usa um termo que era comum, sacerdote. Aí diz, vocês são sacerdócios do rei, não um sacerdote terreno. Vocês são nação santa, povo escolhido de Deus, exclusivo de Deus. Então, Paulo está falando assim, ó, vocês são pessoas separadas. Vocês são pessoas especiais para Deus. Mas vocês são especiais para quê? Esse texto diz que nós somos especiais para fazer alguma coisa. Para que é? Para quê? Anunciar. Nós somos especiais para Deus para pregar a palavra dele. Para que outras pessoas também se tornem especiais para Deus. Para que outros também se tornem nação santa, povo escolhido de Deus. Nós somos especiais para anunciar porque Ele nos salvou. Ele falou assim, ó, vocês estavam perdidos nas trevas. E Ele vos chamou, te chamou para a luz. Se Ele te chamou para a luz, é porque você precisa brilhar. E como é que você vai brilhar? Você vai brilhar através da santificação. E nós sempre ensinamos, santificação é um processo na nossa vida. Depois que vem a salvação, nós não podemos cruzar os braços. E naquela época, na época de Jesus, o povo já tinha essa doutrina de que está salvo, acabou. Então, o corpo se pode pecar à vontade. O importante é o espírito estar salvo. Já era comum isso. E hoje muita gente ainda pensa assim. Bom, já aceitei Jesus, já fui lá na frente, levantei a mão e tudo, já me batizei, agora eu vou continuar a minha vida, né, do jeito que eu estava, e pronto, minha salvação já está garantida. E não é assim. Não é assim. A palavra de Deus vai mostrar isso. Volta aí em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 6º livro. No capítulo 6, no versículo 1 e 2. Romanos 6, verso 1 e 2. Diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como continuaremos a viver nele? Olha que maluquice, irmãos, que existia naquela época. O camarada achava o seguinte, como eu era um pecador, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aí o camarada pensava assim, bom, eu era um pecador miserável.
Aí, no dia que eu tomei a atitude de aceitar a Cristo, minha vida mudou, recebi graça de Deus, recebi uma bênção de Deus, a salvação. Aí o camarada pensava, sabe o que eu vou fazer? Vou pecar de novo, para receber de novo a mesma graça. Olha só, é como se o camarada tivesse ficado doente, quase morrendo, aí recebeu um remédio bom, aí ficou curado, e disse, agora eu vou ficar doente de novo para receber esse remédio gostoso de novo. Olha só, aí ele fala assim, não, de maneira nenhuma. Ele fala, de maneira nenhuma, você já morreu para o pecado. Não tem que voltar mais a cometê-lo. Olha só o que diz lá em Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Esse versículo você tem que gravar na sua Bíblia aí. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Pode dizer só, não é que eu já alcancei, não. A plenitude da santificação. Mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo não falou assim, olha, eu já sou o cara, já estou na plenitude, no top da santificação. Não, ele se chama, inclusive, de miserável, pecador, o mais indigno. Ele diz, não alcancei, mas estou buscando, estou lutando, estou atrás desse prêmio, que nós só vamos alcançar quando estivermos lá no céu. Mas aqui, o nosso alvo, ele diz que o alvo aqui é quem? Cristo. Ele diz, olha, eu tenho um alvo na minha vida, é Cristo. Qual é o seu alvo? Muita gente estabelece vários alvos na vida. Ela diz assim, o meu alvo é ser gerente da empresa onde eu trabalho. E aí ele se dedica exclusivamente àquilo. O foco da vida dele é aquilo. O principal da vida dele é aquilo. Está acima da família, acima de Deus, acima de tudo. O foco é aquilo. Tem gente que o alvo é adquirir uma casa, um bem, ou juntar um dinheiro. Ele disse, não, quando eu chegar nesse top, nesse local aqui, nesse nível, estou satisfeito. Só que nós sabemos que não é assim. O ser humano, ele é insaciável. Ele jamais que pensa assim, jamais ele vai dizer assim, não, já está bom. Ele sempre vai querer mais e mais e mais. E Paulo fala assim, vou te dar um alvo diferente. O meu alvo é Cristo. Se meu alvo é Cristo, eu tenho que olhar para Ele. Hoje eu até citei esse texto na classe. Ele fala assim, portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Ele pega coisas simples, básicas, irmãos. Ele falou assim, vou pegar o mais simples que tem, que é comer e beber. E aí, depois ele fala, quer comer, ou façais qualquer coisa, tudo que a gente for fazer, é trabalho, é casamento, é namoro, tudo tem que ser para a glória de Deus. E aí você descobre o que é pecado. O que é pecado é o que não redunda para a glória de Deus. Tudo que não for para a glória de Deus é pecado. E aí ele diz assim, olha, você quer buscar a santificação? Então faça de tal maneira que você agrade a Deus. Vamos glorificar a Deus. Isso é para a glória de Deus? Então vamos fazer. Está na dúvida? Então não faça. Porque não é para a glória de Deus. Por isso que ele diz, não vou olhar para trás, para as coisas que passaram, mas vou olhar para frente. E por que é que nós temos que buscar essa escalada da santificação? Nós temos alguns motivos. Primeiro dele
é porque Deus é santo. A palavra de Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então Deus é santo. E Deus quer que nós sejamos iguais a Ele. Deus fala assim: eu quero que vocês sejam santos, sejam puros. Porque o pecado, ele entrou, ele contaminou. Agora eu queria que vocês realmente buscassem a santificação. Então nós temos que buscar a pureza. E aí, irmãos, tem o versículo, abra sua Bíblia em Hebreus. Esse é o versículo assim que eu acho mais forte a respeito de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Marque esse versículo na sua Bíblia. Coloca lá no seu celular em amarelo, bem forte. Manda para o seu WhatsApp. Coloca para ele ficar todo dia aparecendo. Olha esse versículo. Eu queria que os irmãos lessem minha versão um pouquinho diferente. Vamos ler junto isso aí? Vamos lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Senhor. Ele está falando assim, ó, esforcem para viver em paz com todo mundo. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que procurar, nós não temos que esperar das pessoas, não. Nós é que temos que procurar viver em paz. Ou seja, então a atitude de pedir perdão, a atitude de ir à pessoa ofendida ou ofensora, ela deve partir de nós. Porque o servo de Deus, ele é que tem que buscar viver em paz com todo mundo. E aí ele diz assim, e a santificação, por quê? Sem ela ninguém verá a Deus. Olha que coisa séria, irmãos. Então não adianta a pessoa simplesmente dizer que aceitou Jesus e ficou sentada no banco. Que nós chamamos de crente de banco. Crente de banco não tá incluído, não. Porque a Bíblia diz, se você não buscar a santificação, você não verá a Deus. A menos que a pessoa se converteu e logo imediatamente morreu. Ele perdeu esse privilégio, né? De usufruir da santificação aqui. Porque foi assim que Jesus falou com aquele ladrão da cruz. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Ele perdeu a chance de buscar a santificação aqui na terra. Mas para nós, se nós queremos estar com Jesus lá nos céus, nós temos que buscar a santificação aqui na terra. E nós temos que buscar por quê? Nós somos um vaso útil para Deus. Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva. 2 Timóteo 2, 21. Diz assim, se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro, o melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para os seus mais altos propósitos. A palavra de Deus diz assim, se você se afastar do pecado, consequentemente você vai se aproximar de Deus. Consequentemente você será útil na obra de Deus. Você será um exemplo. E a Bíblia diz que Deus vai usá-lo para o seu propósito, para aquilo que Ele quer. Por isso que nós temos irmãos que são polivalentes. Eles estão sempre prontos a ajudar. Falou que é para trabalhar na obra de Deus, ele está sempre disposto. Porque eles entendem esse versículo. Eles sabem que eles estão aqui para isso. Eles sabem que eles são um vaso na mão de Deus. E que querem ser usados pelo oleiro, que é Deus. E eles são essas pessoas são as que mais são abençoadas por Deus. E a Bíblia diz aqui que nós temos que nos santificar como? Nós temos que nos santificar em todas as áreas. Por isso que nós lemos
no versículo lá, o texto básico de 1 Tessalonicenses 5:23, que tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito, nós temos que devem ser santificados. 1 Pedro 5,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, é fácil, irmão. É só você perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Pode ser a decisão que for na sua vida. É trabalho, é na família, é nos estudos, qualquer área que você imaginar da sua vida. Você tem que tomar uma decisão, você coloca Jesus na frente. Você diz assim: ei, Jesus, o que o senhor faria no meu lugar? Se tiver dúvida, não faça. Mas você vai dizer assim: não, isso aqui eu tenho certeza que Jesus faria isso. Jesus falaria isso. Jesus entraria nesse lugar. Então, se você tiver essa certeza, então faça. E a palavra de Deus diz aqui, nós não vamos aqui defender nenhuma linha de teológica, de dicotomia ou tricotomia, mas para a gente entender um pouquinho, quando fala de santificação do Espírito, o Espírito é a essência que nós temos, que nos liga a Deus. É através do nosso Espírito que nós comunicamos com Deus. E com certeza, o que não é a santificação, a purificação do Espírito, não é você ler horóscopo, não é usar nenhum tipo de amuleto, nenhum tipo de superstição, não é passar o ano com roupa branca. E o apóstolo Paulo fala isso. Desculpa, eu estou com a garganta um pouco. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o que é purificar o espírito? Purificar o espírito é a oração. A palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. A purificação do espírito também é a comunhão com as outras pessoas, mas também com Deus, a intimidade que nós temos que ter com Deus. 1 João, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: nós lhe proclamamos o que temos visto e ouvido, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nosso Espírito está sendo santificado. O nosso Espírito está sendo purificado. Se você tem intimidade com o seu cônjuge, a ponto de que muitas vezes nem pergunta, só olha, você já sabe o que o outro quer. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós vamos tomar uma decisão, ela já vem no nosso coração e diz assim: eu tenho certeza que é a vontade de Deus, porque eu tenho intimidade com Ele. E quando não é, você diz: não, isso aqui não é da vontade de Deus, porque eu sei que Deus quer. A palavra de Deus também fala da santificação da alma. A alma aqui nós colocamos como os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas emoções, que também não é, a santificação da alma também não é meditação, não é esvaziar a mente, não é você repetir mantra, isso não vai te purificar. O que está lá em Romanos. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 21. Romanos 1, 21. Diz assim:
porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, o que é, então, a purificação da alma? É purificar os nossos pensamentos. É você pensar em Deus o tempo inteiro. Por isso que tem que orar sem cessar. Mas você diz assim, mas não dá para ficar pensando em Deus o tempo inteiro, que minha mente fica elétrica, né? A mente não para. Você está pensando uma coisa, vem outra. Na hora que você pensar outra coisa, você volta o seu foco para Deus. Aqui até que, ainda bem que não temos, mas onde eu morei, lá na Bahia, na minha terra lá, tinha na época da política, aqui teve também, tinha um carro de som, irmãos. E eu morava assim num lugar estratégico, os carros de som passavam assim trocentas vezes na minha porta. E eu lembro que a Natália era pequenininha, tinha uma música chamada Show Satanás, Show Satanás. E um político resolveu colocar aquela música, né? O cara passava muitas vezes na minha porta, e a gente estava em casa, quando você não estava ouvindo, daqui a pouco você estava cantando aquela música, né? Daqui a pouco a Natália está cantando aquela música lá. Aí o que a gente faz? Então vamos cantar um corinho. Aí a Natália, vamos cantar um corinho. Toda vez que vier essa música, a gente canta corinho. Porque o negócio vai impregnando, né? Você não quer. Mas de tanto ouvir ali, você vai impregnando na nossa mente. Por isso que a gente precisa estar ouvindo músicas que edificam, meditando na palavra de Deus o tempo inteiro, estar orando o tempo inteiro para purificar a nossa mente. Né? E também a palavra de Deus fala muito bem isso. Eu só vou ler o texto aqui de Efésios 4:8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Chega, a gente cansa, né, de falar tanta coisa que ele diz. Paulo está dizendo, então pensa em coisas boas que vão edificar. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Se você só pensa em problema, você vai viver problema. Só pensa que vai morrer, adianta a morte. Só pensa em violência o tempo inteiro, por causa que você assistiu, você vai topar com violência em tudo quanto é lugar que você andar. Mas se você pensa em coisas boas, se você pensa, eu não estou falando aqui de pensamento positivo, mas eu estou falando de pensamento da palavra de Deus, pensamento das coisas de Deus, pensamento em Deus, da intimidade com Deus, recitando versículos, orando, aí você vai estar buscando a sua santificação e a sua vida será diferente. Vamos para o final. A santificação também é do nosso corpo, que também não é você tomar banho no Rio Jordão, nem no Rio Grande, ou banho de perfume, seja lá o que for, né, de água benta. Não é essa purificação do corpo, não é no sentido externo. Ele vai falar mais de coisas internas. Aí ele diz assim, em Romanos 6, no versículo 13, no final, a primeira parte diz assim, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Então, o que é purificar o nosso corpo? É manter-se longe do pecado. Mas ele continua nesse versículo dizendo assim, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Os olhos, diz assim, não poreis coisas má diante dos seus olhos. Tem aquele ditadozinho que eu gosto de dizer, o pecado não é olhar, o pecado é continuar olhando. Não é isso? Porque quando você continua, você já maquinou, você já desejou, aí já pecou. Olhar não é pecado. Os pés, a palavra de Deus diz assim, em Provérbios 4, 26, pense bem antes de dar qualquer passo e andar sempre para o caminho do bem. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não andes pelo caminho do mal. A palavra de Deus diz em Efésios 6,15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. As mãos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 6, 17, 18, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não
toqueis em nada imundo. Eu vos receberei e serei para vós pais, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A santificação também é através das nossas atitudes que nós tomamos com o nosso corpo. Tiago 1,27 diz assim: religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Também a purificação do ouvido. Diz assim, sobre não dar ouvidos a fofocas. Êxodo 23, versículo 1, diz assim: não admitirás falsos rumores, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falso. A gente ouve. Dar ouvido é diferente de ouvir. Dar ouvido é você esticar o ouvido e literalmente entregar para aquela pessoa, para ela continuar falando a fofoca. A palavra diz que nós não podemos dar ouvido. Ouviu? Tá, então deixa para lá, esquece, sai de perto. Então nós vimos aqui rapidamente. E a palavra de Deus diz assim, olha, você tem que dar ouvido. É o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, ao que não vencer, receberá a segunda morte. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. E depois ele diz, ao que vencer, herdará a cidade eterna, a vida eterna. Então, nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. A nossa língua, ela tem que falar, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí finalizamos dizendo que o cristão tem que fazer igual os sacerdotes faziam. O sacerdote, ele tinha uma faixa escrita, uma inscrição escrita, santidade ao Senhor. Ele tinha escrito isso. Santificado, ou seja, consagrado ao Senhor. Não é que você vai botar uma placa, igual você coloca no carro. Tem uns carros que dá vontade de tirar, né? Não é só isso. Eu vi um ditado numa camisa assim, muito interessante. Diz assim, é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Então ele está falando assim, olha, eu sou santo, eu sou consagrado a Deus. Ou seja, o que a palavra de Deus está falando assim, ó, você tem que ter isso como estilo de vida. Sou santo, sou separado. Por isso eu não me contamino com isso. Por isso eu não faço isso. Por isso eu faço isso, aquilo e aquilo outro que a palavra de Deus me ensina. Porque eu sou santo, eu sou separado. E realmente o nosso desejo é que nós estejamos buscando sempre a santificação, com o objetivo de vermos a glória do Senhor. Eu gosto muito de poemas, e eu vi um poema da Mirtes Matias, já falecida, era uma das maiores poetisas que nós tivemos no meio batista, né, irmã Luci? Irmã Luci deve ter recitado algumas poesias dela. E a Mirtes Matias foi a primeira, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, a primeira mariola que eu comi foi ela que me deu uma caixinha de mariola. Eu fiquei muito feliz, nunca esqueci dela. E eu achei um poema aqui, um pouco grande aqui, mas ele fala sobre a santificação. Gostaria de finalizar lendo. Que ela diz, o tema é a grande escada. Ela diz assim, sede santos porque eu sou santo, letras douradas, gravadas no alto da escada, que se ergue entre a terra e o céu, entre mim e Deus, entre sua ordem e o meu desejo de obedecer, alta, íngreme, difícil, até mesmo cansativa, mas cada degrau é um hino de vitória, um capítulo na história
da minha vida cristã. Sede santos, porque eu sou santo. Amor, gratidão, esperança, desejo de tocar a mão que me salvou. Degrau a degrau, vou escalando por amor à plenitude, renunciando, fugindo do mundo, abandonando tudo que interrompa a ascensão, orando, clamando, prometendo, sofrendo, subindo sempre, passo a passo, como aquele que por mim orou. Santifica-os. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Ele me salvou, me escolheu, me fez participante da raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade sua, para que eu dê fruto, testemunhe, brilhe nas trevas, mostre ao mundo a minha própria vida, o milagre que ele fez em mim. Separado, incompreendido, ridicularizado, prossigo subindo, mas em prece a sua tocando nas mãos. A ordem divina ouvindo, sede santos, porque eu sou santo. No mundo sangrento, corrompido, de invertido senso de valores, quando tudo falha, quando tudo parece um fim de tarde no caminho de Maús, uma luta em glória, as letras douradas no alto da escada fazem-me juntar às forças vacilantes e prosseguir os olhos do amigo até o porvir, até a alegria de entrar nos céus, quando tudo é esquecido, como outros remidos, gozar da presença eterna de Deus, até pisar na escada o degrau derradeiro, por enfim, com os anjos em glória cantar, Santo, Santo, Santo. Quando então saberei que por mim ordenou, sede santos, porque eu sou santo. Quando pleno de amor irei repetir, obrigado, Senhor, pelos momentos de renúncia, pelos desejos vencidos, pelos erros combatidos, pela grande escada que me erguestes a subir. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós temos um desafio que Tu colocastes em nossa vida. O desafio da santificação. Como vemos na Tua palavra e nesse poema, é difícil. Passamos por algumas intempéries na nossa vida, problemas, dificuldades, mas uma coisa nós temos que olhar, nós passamos muito mais tempo na nossa vida com a Tua presença. Nós passamos muito mais tempo com coisas boas. O nosso tempo é grande, mas assim, imensamente maior de paz, de amor, de felicidade, de alegria, do que momentos de dificuldade, de tristeza, de dor. Então nós pedimos a Deus que nós venhamos a tirar o foco, a Deus, dessas coisas erradas que contaminam a nossa vida. E nós estejamos olhando para Cristo. Que não venhamos, ó Deus, a valorizar o erro, mas que venhamos a valorizar os nossos acertos em Te buscar, ó Pai. E nós estejamos subindo essa escada, degrau a degrau, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, até chegarmos, alcançarmos ali o galardão, a estarmos contigo no céu. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente.